Muitas pessoas perguntam para mim como que está sendo a vida de um imigrante nos Estados Unidos atualmente. E eu cheguei nos Estados Unidos no governo Biden ainda. Confesso para vocês que depois que o Trump assumiu, gerou um contraste diferente muito grande entre essas duas realidades. O que eu quero compartilhar com vocês não é sobre lado político e nem política, mas é mostrar um pouquinho para vocês da realidade dos Estados Unidos hoje. Quando Biden estava no governo, eu não tinha nenhum receio de sair ou ir em qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu não tinha receio de talvez ir na Disney em Orlando, em Miami. Eu não tinha receio em visitar uma praia em New Hampshire, que é um estado anti-imigrante, mesmo na época do Biden, sempre foi. Eu não tinha medo de ir a um shopping, eu não tinha medo de circular em qualquer lugar. Mesmo sabendo que na época do governo Biden havia deportações, sim, o ICE trabalhava em busca de imigrantes com carta de deportação e criminosos, mas não com a intensidade que agora está no governo do Donald Trump. O que gerou, o que mudou? Mudou que o Donald Trump, ele ganhou as eleições com uma base muito forte com imigração, com muita promessa relacionada à imigração, dizendo que ele ia acabar com a imigração ilegal nos Estados Unidos. Não só fechando a fronteira, como também tirando pessoas ilegais do país. E ele tem feito de tudo para cumprir com essa promessa e ele tem alcançado sim os seus objetivos. Não será possível, de forma alguma, deportar todos os 11 milhões de imigrantes que estão nos Estados Unidos, mas ele está fazendo uma limpeza geral na América. E não só na imigração em todos os aspectos, mas como o vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre essa realidade, eu quero compartilhar com você qual é o sentimento do imigrante como eu aqui nos Estados Unidos estou hoje. Não sou um criminoso, não tenho crimes no Brasil, não sou reincidente nem aqui em lugar nenhum, nada, não tenho carta de deportação, não tenho nada disso. Inclusive eu tenho o Social Security e o Permit to Work para trabalho aqui dado pelo juiz. Então eu estou nos Estados Unidos trabalhando legalmente, tá? Em liberdade legalmente, aguardando o meu processo de asilo. Nesse canal não tem mentira, não vou mentir para você em nada. Não quero aqui defender ninguém e eu também não sou contra o Donald Trump tá fazendo o que está fazendo. Porém, como eu estou na posição de um imigrante indocumentado ou fora de status, né, nos Estados Unidos, eu preciso compartilhar com vocês essa realidade e mostrar um pouquinho do meu lado, né, da minha opinião com relação a isso. Com o governo Donald Trump atualmente, eu não tenho coragem de fazer uma viagem, eu não tenho coragem de ir numa praia em New Hampshire. Inclusive, eu como delivery aqui nos Estados Unidos, não tenho coragem de entregar em New Hampshire, que é aqui do lado. Inclusive ontem a minha esposa ali, que trabalha em outro horário como delivery, ela recusou mais de 4 entregas de um valor considerável para entregar no outro estado, que a gente não está indo mais lá. Então a gente não está saindo de Massachusetts, né, por receio, por medo, por não saber ao certo o que pode acontecer. A gente não está visitando praia mais em New Hampshire, não vai em New Hampshire, a gente não tem mais desejo de viajar por conta do medo. Nós estamos presos em Massachusetts, teoricamente. E toda vez que a gente sai de casa, a gente sai com um sentimento de medo de talvez não voltar para casa por conta da situação que está. É certo que no meu estado ainda não chegou ao ponto crítico ainda da Flórida, de New Hampshire, de outros lugares aí que estão aí acontecendo operações constantes. Porém, em algumas cidades aqui do meu estado, a polícia de imigração está prendendo imigrantes ali, fazendo blitz no trânsito, parando vans de trabalho, caminhonetes de trabalho e levando preso pessoas que não têm recorde criminal nem carta de deportação, pessoas que simplesmente estão trabalhando, aguardando seu processo de imigração, a conclusão do seu processo de imigração. Tem um Social Security ou ainda não chegou, mas a polícia está ali apreendendo. Não é errado, tá? Quando você está ilegal no país, essa palavra já mostra que é algo irregular, certo? Ok. Criminoso, pessoa com carta de deportação, ele está numa situação ainda pior, porque ele já não deveria estar aqui e nem permanecer aqui com carta de deportação. Porém, eu acredito que essa pessoa irregular, sem status, ela poderia se tornar regular se o governo quisesse.
Só que não existe nenhuma intenção por parte do governo de legalizar o imigrante de forma alguma, a não ser o depoimento que o Donald Trump deu dizendo que vai legalizar os trabalhadores rurais e hoteleiros por conta da necessidade dessa mão de obra. Então, eu consigo entender que o governo poderia sim permitir o imigrante trabalhar por tempo determinado legalmente no país, tirar de circulação criminosos e pessoas que têm carta de deportação e dar uma chance para quem aqui está trabalhando duro, honestamente, pagando os impostos, para conseguir ali ficar o prazo pré-determinado pelo governo. Mas não existe nenhum tipo de proposta que vai favorecer ou legalizar o imigrante legal, a não ser a deportação. Inclusive, o governo fez uma propaganda na televisão aqui nos Estados Unidos dizendo que se você está ilegal, você deve deixar o país. Isso mesmo que você ouviu. Existe uma propaganda, está cheio em televisão aqui nos Estados Unidos, uma propaganda da porta-voz dos Estados Unidos, não sei dizer o nome dela especificamente, falando que você deve deixar o país. Então existe ali um contexto todo de perseguição, amedrontamento e deixa o imigrante nessa posição. Insegurança. A insegurança sempre teve para o imigrante ilegal, mas agora o medo tomou conta de tal forma que muitos imigrantes já não querem mais comparecer à corte, já não querem mais pagar imposto, já não querem mais fazer muita coisa que antes a gente fazia de uma tranquilidade e naturalidade, por entender que a gente está trabalhando no país, a gente está recebendo do país, a gente precisa investir no país também. Existem muitos imigrantes conscientes disso. Existem aqueles que não querem pagar, só querem sugar, existe, mas existem conscientes. Só que com essa situação, o governo agora fechou parcerias com a rede de impostos aqui dos Estados Unidos, com polícias estaduais, com polícias de condado, com a polícia de imigração, com a corte que não é de imigração. Então, o cara que tem uma corte, ele não quer ir, porque ele está indo nessa corte e está sendo preso. Sem ter carta de deportação, sem ter histórico criminal, simplesmente ele tem uma corte de apresentação. Ele está indo lá mostrar que ele está no mesmo local, cumprir certinho as etapas determinadas por lei. Então essa insegurança tomou conta da vida dos imigrantes. Então tá acontecendo assim uma mudança geral de comportamento dos imigrantes, e com certeza isso vai afetar o governo financeiramente. Então a alternativa hoje da polícia de imigração é prender todo mundo. Aquele que estiver legalmente ali trabalhando, sem crime, sem nada, ele vai sair mediante uma fiança para cobrir os custos. Só que todo mundo está com medo. No meu estado, pode ter gente que vão falar aqui no comentário que não está acontecendo nada, etc. E realmente no meu estado não está tendo tanta operação da polícia de imigração. Só que domingo mesmo, ontem foi domingo, hoje é segunda, você está vendo esse vídeo, teve operação de imigração parando gente aí durante o domingo aí, pessoas que estavam em van de trabalho ali, fazendo um serviço extra, prendendo. Pegaram pessoas aí sem crime, sem carta de deportação, levaram presas, onde é o provedor da família. Então já estão fazendo vaquinha, pedindo ajuda. Então a situação aqui nos Estados Unidos com relação a isso tá muito difícil. Eu não aconselho ninguém a vir aqui ilegalmente, ninguém a vir aqui nem com visto para ficar, não venha. Então tá uma situação muito difícil e não vale a pena. Não vale a pena. Quem já está aqui como eu, lutando, já fez desse lugar uma casa provisória e não está devendo, ainda arrisca. Porque o que move a gente ainda a arriscar e lutar por um futuro melhor é a esperança de que a gente vai conseguir. Mas assim, o sentimento de medo, o sentimento de angústia, de incerteza toma conta. Toma conta. Isso atrapalha, e tem gente que não tem controle emocional, entra em depressão, em desespero. É complicada a situação. Aí cada um tenta se reencontrar, se refazer diante dessa situação, com medo da deportação e da perseguição ao imigrante. Eu confesso a vocês que mais cedo ou mais tarde isso tudo vai chegar aqui em Massachusetts. Vai acontecer nesse estado uma operação em larga escala, maior. O governo não está somente realizando tarifas e taxação para o mundo todo. Inclusive o governo também está fazendo isso aqui dentro dos Estados Unidos. Aqueles estados berço que não querem aí contribuir com as leis federais aí para pegar o imigrante, o governo está ali tentando falar que não vai mandar verba para vocês se vocês não colaborarem com o ICE. Então, de todas as formas, o governo está obrigando aos Estados Unidos inteiro colaborar com essas operações.
O meu estado é a favor das operações do ICE com relação a criminosos e pessoas com carga de deportação. Só que o meu estado sabe que às vezes as coisas não acontecem assim, né? Então a governadora ali está tentando ser firme nas suas decisões, mas infelizmente o lado mais forte sempre vai vencer, né? Mas por enquanto a gente está nessa situação. Eu estou aqui numa segunda-feira chuvosa, bem parado. Eu fiz desde as 4 da manhã, eu estou na rua e eu fiz 3 entregas até agora. Caiu bastante porque aumentou o número de motoristas, as pessoas estão decidindo trabalhar com o delivery, porque existem muitas batidas de imigração em empresas e construtora, pintura. E o risco é maior, porque você que trabalha na construção, na pintura, você sempre está mudando de local, de estado, de cidade. Então, gente, pessoas que não querem correr esse risco aí de passar por um transtorno, ter que desmoçar um dinheiro de fiança e etc., estão tentando se reencontrar, se refazer aqui na questão financeira. Mas eu ainda não sei aonde vai chegar. Onde vai chegar? Já passou 100 dias de governo, a situação está se escalando e segundo o pronunciamento do presidente Donald Trump, vai continuar escalando. Vamos ver quem conseguir resistir, quem não conseguir. Mas chega uma hora que fica insustentável a situação e a melhor opção mesmo é se organizar e voltar para o país do que ficar numa pressão psicológica e emocional dessa aqui nos Estados Unidos. Cada um precisa se conhecer, sua mente, tomar as melhores decisões para sua vida e sua família, né? Mas é isso aí, galera. De antemão, essa é a situação mais ou menos que está acontecendo aqui. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.